Técnico em recursos humanos. Outros componentes da folha de pagamento. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é constituído por um depósito mensal de 8% sobre o salário do empregado e 2% nos casos de contrato de aprendizagem. É importante mencionar que, diferentemente de outros encargos sociais, como o INSS e o Imposto de Renda, esse valor não é descontado do salário do funcionário. O objetivo do FGTS é auxiliar o trabalhador no caso de ele ser demitido em situações de doenças graves e até se houver catástrofes naturais. Ele pode ser destinado também para investimentos em habitação, saneamento e infraestrutura em alguns casos. As férias correspondem ao período de descanso anual, que deve ser concedido ao empregado após o exercício de suas atividades por um ano. Esse período de 12 meses de vigência do contrato chama-se período aquisitivo. Após o término do período aquisitivo, o empregado adquire direito ao período concessivo de férias, ou seja, a cada 12 meses trabalhados, que é o período aquisitivo, o empregado tem direito a 30 dias de férias, que é o período concessivo. Cabe ressaltar que o empregado deve ser notificado das férias por escrito com uma antecedência de 30 dias, cabendo a ele assinar a notificação. Além disso, o valor a ser pago pela empresa equivale à remuneração mensal do trabalhador, com um adicional de 1/3. Esse pagamento deve ser feito até 2 dias antes das férias. Se o trabalhador vai tirar férias no dia 15 de janeiro, por exemplo, a empresa deve quitá-las até o dia 13 do mesmo mês. É importante frisar também que, quando são realizadas horas extras durante o período aquisitivo ou se houver pagamento de adicional noturno, faça uma média desses valores, para que seja paga junto com as férias. Para descobrirmos o valor da média de horas, somamos todas as horas referentes a horas extras e ao adicional noturno e dividimos o resultado por 12, que é a quantidade de meses trabalhados. Você deve estar se perguntando, como o cálculo de férias é elaborado, não é mesmo? Vamos ver um exemplo que vai lhe permitir entender esse assunto. Vocês estão lembrados do Pedro, lá no início da nossa aula, certo? Que tal ajudarmos a calcular suas férias? Vamos às informações necessárias. Pedro é assistente de suporte técnico e recebe um salário mensal de R$ 1.160. Ele realizou um total de 180 horas extras durante o ano trabalhado. Não teve faltas injustificadas e sua jornada mensal é de 220 horas. Vamos calcular primeiramente a média de horas extras. Sabendo que Pedro realizou o total de 180 horas extras no período aquisitivo, precisamos dividir este valor por 12 para termos o valor da média, que será de 15 horas no caso. Agora, precisamos calcular essas horas com um acréscimo de 50% sobre o salário. O primeiro passo é descobrirmos o valor da hora normal. Então, dividimos o valor do salário pela jornada mensal, de 220 horas. Depois, multiplicamos o valor da hora normal por 1,5, para termos o valor da hora com acréscimo de 50%. E, por fim, multiplicamos o valor da hora com o acréscimo de 50% pela média de horas extras. Isso resultará no total de R$ 118,50. É importante lembrar-se de incluir o adicional do descanso semanal remunerado referente a essa média de 15 horas, que é o que vamos calcular agora. Dividimos o valor equivalente à média de horas extras, no caso R$ 118,50, pelo número de dias úteis do mês. São 25 dias úteis, 5 domingos e um feriado, por se tratar do mês de outubro. Depois, multiplicamos o valor pelo número de domingos e feriados do mês, no caso 6, e temos um total de R$ 28,44. Sabendo que a soma da média é de R$ 118,50 e o descanso semanal remunerado é de R$ 28,44, o reflexo da média das horas extras na remuneração de férias será de R$ 146,94. Agora, vamos calcular os proventos de férias, que são a soma do salário com o valor da média de horas extras do empregado acrescida de 1/3. Para descobrirmos o valor do terço constitucional, somamos o salário com o valor do reflexo da média de horas extras e dividimos o resultado por 3.
O salário bruto será a soma de todos os valores, o que resulta em um total de R$ 1.742,58. No entanto, ainda falta saber o valor líquido que Pedro receberá. Não foi feito ainda o desconto do INSS. Para saber a alíquota a ser aplicada sobre o total bruto, deve-se observar a tabela de incidências, disponível no site da Previdência Social, que veremos mais detalhadamente quando tratarmos dos encargos sociais. Neste caso, a alíquota a ser aplicada é de 9%. Então, vamos multiplicar o valor de R$ 1.742,58 por 9%, para sabermos o valor do desconto e, em seguida, subtrair esse valor do total bruto. Então, o valor de férias que Pedro tem a receber é de R$ 1.585,17. Como a remuneração de férias de Pedro está na faixa de isenção do imposto de renda, não haverá desconto sobre ela. Popularmente conhecida como 13º salário, a gratificação natalina é outro componente da folha de pagamento. Ela consiste em uma bonificação salarial, que corresponde ao valor do salário integral do empregado, caso ele tenha trabalhado durante todo o ano na empresa. Do contrário, o 13º salário será proporcional aos meses trabalhados. O benefício é quitado em 2 parcelas, a primeira entre o dia 1º de fevereiro e dia 30 de novembro, e a segunda até o dia 20 de dezembro. Para fazer o cálculo do 13º proporcional, basta dividir o valor do salário bruto por 12 e multiplicar o resultado pelo número de meses trabalhados até outubro. O cálculo é sempre feito até outubro, porque a primeira parcela é paga em novembro. O funcionário que tenha sido contratado neste mês não recebe o benefício. A primeira parcela será equivalente à metade do valor encontrado, sem descontos. Já na segunda parcela, são descontados o adiantamento da primeira parcela e os encargos sociais, como INSS e Imposto de Renda. Vejamos o exemplo da Patrícia, que é representante comercial, recebe um salário de R$ 1.500 e tem 8 meses trabalhados. Ela recebe comissões variáveis e precisamos considerar o reflexo da média delas no cálculo de 13º. Para tanto, vamos somar todos os valores e dividir o total por 8, que é o número de meses trabalhados. A média de comissões da funcionária é de R$ 778. Agora, é necessário calcular o adicional de DSR sobre a média de comissões. Deve-se dividir o valor equivalente à média de comissões, no caso, os R$ 778, pelo número de dias úteis do mês, no caso, 25. Depois, multiplicamos o valor pelo número de domingos e feriados do mês, no caso, 6, e teremos um total de R$ 186,72. Somando o salário à média de comissões e ao DSR, saberemos o valor do salário bruto. Para sabermos o valor de 13º a que a funcionária tem direito, basta dividirmos o salário bruto por 12 e multiplicarmos o resultado por 8. Logo, Patrícia receberá o valor de R$ 1.643,14, a título de 13º salário, que poderá ser pago em 2 parcelas. A primeira ficará no valor de R$ 821,56, pois é só dividir o valor do 13º por 2. Já para calcular a segunda parcela, é preciso contabilizar mais um mês trabalhado. Então, em vez de considerarmos 8 meses trabalhados, vamos multiplicar por 9 e descontar o adiantamento da primeira parcela e o INSS, que neste caso se enquadra na alíquota dos 8%. Logo, a segunda parcela de 13º ficará no valor de R$ 944,80.